Alô, galera, aquele abraço! Terminou a preparação do Brasil para a disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro no Catar, o Brasil jogando no dia 24 contra a seleção da Sérvia. Nesta terça-feira à tarde, no Parque dos Príncipes, em Paris, o Brasil goleou a Tunísia por 5-1, 2 gols marcados pelo Rafinha, gaúcho Rafinha, de Porto Alegre, um gol do Richarlison, um gol de Neymar cobrando pênalti e um também de Pedro, que entrou no segundo tempo e fez o seu gol, deixou na rede, bola na rede, 5-1 para o Brasil. Falar a partir de agora sobre o jogo, se o Brasil está realmente preparado para disputar a Copa do Mundo, o clima de rivalidade num amistoso contra a Tunísia, aliás, não tem nenhuma rivalidade. O estádio Parque dos Príncipes, pela colonização francesa na Tunísia, a França, Paris, principalmente a capital Paris, tem muitos tunisianos que residem em Paris, imigrantes tunisianos, e o Brasil enfrentou um clima, aspas, quase de guerra no amistoso contra a Tunísia. Serviu muito esse amistoso. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO. Acessa o site, vai lá, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos nessa então. Por que valeu o jogo do Brasil contra a Tunísia? Para mim valeu muito mais do que o amistoso contra a Gana, semana passada, em que o Brasil venceu por 3-0 em Le Havre, lá na França também. Valeu para a parte coletiva do Brasil, do time do Tite, valeu para a parte técnica, valeu para a parte tática e principalmente para a parte psicológica da seleção brasileira, uma caça ao Neymar durante todo o primeiro tempo. Tanto é que quando o jogo já estava 4-1, o jogador tunisiano acabou sendo expulso da partida. O zagueirão, tô tentando achar o nome do cara aqui. Cadê o nome do... é o Brown. Brown foi expulso no primeiro tempo, a 41 da primeira etapa. O jogo já estava 4-1 quando ele foi expulso. Muito caçado o Neymar. Um clima hostil no Parque dos Príncipes em Paris. Então valeu também por esse aspecto. Parecia que o Brasil estava jogando na Tunísia, em território tunisiano e não em Paris, na França, no Parque dos Príncipes, que é a casa do PSG, a casa de Neymar, a casa de Marquinhos, foi a casa de Thiago Silva anteriormente. E quando o Richarlison marcou o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada das arquibancadas para o campo de jogo em direção ao Richarlison. A CBF até já colocou nas suas redes sociais um protesto em relação a este ato racista, de injúria racial, que aconteceu justamente lá em Paris. Então, o jogo valeu por tudo isso. Esse clima bélico, eu não sei por que os tunisianos estavam tão irritados, não com o Neymar, não com o Neymar. A torcida tunisiana presente ao estádio Parque dos Príncipes estava revoltada com o Brasil, com a seleção brasileira como um todo. Eu, sinceramente, terminou o jogo, eu não consegui entender até agora, o porquê. Por isso que valeu o jogo, principalmente para o Brasil, que estreia na Copa do Mundo numa quinta-feira, dia 24 de novembro, 4 da tarde, horário brasileiro contra a Sérvia. Depois, na segunda-feira, dia 28 de novembro, 1 da tarde, o Brasil pega a Suíça e fecha sua participação na fase classificatória na sexta-feira, 2 de dezembro, jogando às 4 da tarde contra a seleção camaronesa. Durante a partida, o técnico Tite fez algumas alterações no time. Antes disso, antes de falar das alterações, eu fico pensando o seguinte, o Tite no jogo contra a Gana, ele acabou sacando da equipe o Fred, colocando apenas em tese um jogador de marcação, o Casemiro, aí com Paquetá, com o Neymar, com o Rafinha pela direita, com o Vini Júnior pela esquerda, Richarlison como centroavante, e começou o jogo desta terça-feira em Paris contra a Tunísia, sacando o Vini Júnior e colocando o Fred no meio campo. Foi a alteração que ele fez, certo? Claro, também tirou o Militão, que jogou improvisado na direita, e colocou o Danilo, mas eu quero falar do meio para frente. Então o Tite colocou contra a Gana um time em tese mais ofensivo, sem o Fred, com Rafinha e com o Vini Júnior, e começou contra a Tunísia com um time em tese mais defensivo, tendo Casemiro e Fred na marcação e também na construção das jogadas do meio campo. Uma coisa é certa, esse cara aqui, o Rafinha, ele não pode sair do time, ele tem que ser titular.
Outra questão que é certa é que Vini Júnior não pode sair do time, tem que ser titular. Aí eu fico pensando assim, vai, então vamos começar a somar aqui, temos 12 jogadores, não pode jogar com 12, tem que jogar com 11. Acredito eu que o Tite vai colocar o Vini Júnior para começar contra a Sérvia, por exemplo, mas não pode ter o Rafinha. Se eu fosse o técnico da seleção, eu sacaria Paquetá da equipe. Já que o Tite quer jogar com os dois homens de marcação aí, quer jogar com o Casemiro e com o Fred, então eu jogaria. Ok, Casemiro, Fred. Saca o Paquetá, Neymar. Avançado pelo meio. Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda e o Richarlison centralizado. Quero a sua opinião sobre isso. Dia 7 de novembro, que é uma segunda-feira, acontece a convocação oficial para a Copa do Mundo do Catar. Pedro, no intervalo, entrou no lugar do Richarlison. O Richarlison havia feito o segundo gol do Brasil, Pedro fez o quinto gol. Também entrou no intervalo o Vini Júnior. Aí o que fez o Tite? O Tite sacou o Paquetá e colocou o Vini Júnior. Certo? Quem sabe não possa ser esse o time realmente aí para começar a Copa do Mundo. Sem o Paquetá e com o Vini Júnior, com o Richarlison no ataque, não o Pedro, mas certo? Muito bem. Depois, durante o segundo tempo, ele sacou o Rafinha e colocou o Antony, sacou o Alex Telles colocando o Renan Lodge e fez mais duas trocas quase no final da partida, já aos 33 do segundo tempo lá, quando ele tirou o Marquinhos, colocou o Gaúcho Ibanhas, Gaúcho de Canela aí, que joga na Roma agora. O Ibanhas está brigando por uma das vagas, das 4 vagas aí para zagueiro para a Copa do Mundo. O Ibanhas deu uma vantagem porque ele é zagueiro, é lateral também, esquerdo, enfim. Pode ter uma vantagem em relação à lista do dia 7 de novembro. E o Tite também, daí tirou o Fred e colocou o Rodrigo. Mas o jogo já está decidido, até que o Brasil deu uma segurada no segundo tempo, aí já estava 4-1. Terminou o primeiro tempo 4-1, jogador a mais, mas deu uma segurada pensando já na Copa do Mundo. Esse cara aqui, ó, no seu mais alto padrão técnico, padrão tático, padrão físico. Neymar só não pode entrar nas picuinhas dos adversários. Certamente na Copa do Mundo, sérvios, suíços e camaroneses na primeira fase vão tentar tirar o Neymar do sério. Tem que pensar, eu sei que é difícil. Uma coisa eu falando aqui, tranquilo, no ar-condicionado, não estando jogando, não estando no embate lá. O jogo de hoje contra a Tunísia mostrou isso. Era um jogo amistoso e não tinha nada de amistoso. Aí os caras ficam batendo, pegando por trás e batendo. Chega um momento que o cara se irrita. Então, eu entendo. Certo? Mesmo que eu acho que ele não pode fazer, não pode revidar, ok. Não pode entrar na provocação, até digo que ele não pode entrar na provocação, mas ele tem que tentar pensar como ele vai resolver essa questão aí. O Neymar vai ser importantíssimo para que o Brasil conquiste o tão sonhado Hexa no Catar. A estreia acontece 24 de novembro contra a seleção da Sérvia. Isso aí, abraço, tchau, fui!